Povo de Deus, Jeremias capítulo 47 e 48, como já foi anunciado no outro capítulo, nós temos aqui uma sessão muito parecida com a que aconteceu lá em Isaías, né? Que o Deus que faz predições, condenações, sentenças para as nações, mostrando sempre, mais uma vez aprendendo, que Deus é Deus das nações e não é um Deus nacional, não é um Deus local. Deus comanda o mundo e não alguns locais, como se entende que existem principados e potestades que dominam regiões, e não só dominar regiões, como temas específicos, tipo assim, álcool, é isso, drogas, prostituição, é, avareza, a questão do dinheiro, é isso, poder. Aí dizem que principais e potestades agem especificamente nessas áreas, além de serem também seres que dominam região, estado, nação, entendeu? Aqui a Bíblia sempre apresentou um Deus que domina tudo e todos, ok? E aqui nós temos a predição contra os filisteus, os moabitas, não é isso? Filisteus e moabitas. Aqui no 47, versículo 5, sobreveio calvície a Gaza. Ou seja, eles tinham as práticas dele lá, no meio de Judá, do povo de Israel, o rasgar as roupas era uma prática de lamentação. No meio deles lá, o raspar a cabeça, raspar a barba, era um meio de lamentação. Lembra que lá quando Gedalias matou, Gedalias não, o Ismael matou as pessoas que estavam indo para lamentar em Jerusalém, eles estavam com barba raspada, estavam com práticas pagãs, porque era um sinal de lamentação. Então ele falou assim: ó, vai sobrevir sobre vocês a calvície, porque vocês vão lamentar, porque eu levarei para vocês a lamentação. Então são sinais, né? São comportamentos, símbolo de devastação, de dor, essa questão da calvície aí, ok? Versículo 5: a espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volte para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Isso é um lamento do Jeremias. Ele tem uma oração: ó Senhor, muita desgraça, a espada de Deus, né? A espada para matar, né? E para também proteger. Nós já aprendemos sobre isso. Deus tem a espada dele que mata e que protege. Babilônia, que no caso está sendo usada como a espada de Deus. O ímpio sendo usado como espada. Coisa interessante isso. Coisa que muitas vezes é difícil ser compreendido por muitos cristãos. O ímpio sendo usado como espada. O ímpio sendo usado como servo do Senhor. Nós vemos isso na política do ano de 2018, 19, 2020, 2021, 2022. As pessoas achavam absurdo que o presidente eleito pudesse ter sido escolhido por Deus. Aí ele não é cristão, e daí que ele não é cristão? Deus está restrito a usar um cristão algum propósito dele? Claro que essencialmente Deus vai usar o povo dele nos propósitos teológicos, vai usar o povo dele, mas Deus é o Deus da nação, Deus é o Deus que comanda tudo, e ele vai usar quem ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, como aconteceu na história. Ok? Então aqui a espada aqui é de Deus, por meio de Nabucodonosor, por meio da Babilônia, um país altamente corrupto, cheio de idolatria, de orgias, e que era inimigo do povo de Deus, sendo usado por Deus para castigar não só o povo de Deus contra as nações. E que depois também não vai deixar de pagar o preço.
Então Deus usa o ímpio, mas não significa que o ímpio é servo no sentido de ter comunhão, no sentido de ter salvação. Vai ser usado, mas também não vai deixar de ser corrigido, ok? 7, versículo 7, contra Asquelon e contra as bordas do mar, para que ele te dirija. Né? Acabou que eu anotei isso aqui, mas não fiz nenhuma aplicação básica, né? Mas está detalhando aqui aonde os pontos de ataque, os pontos cruciais ali de ataque. Quando existe uma guerra contra um país, vai se atacar os pontos específicos. Então aqui ele está falando no geral e também fala de pontos específicos. Capítulo 48, profecia contra Moabe, os moabitas, né? Povo lá, descendente lá de Ló, não é isso? De Ló? Agora me deu um branco aqui. Os 3 filhos de Noé são Sem, Cão e Jafé. Sem, não, isso é Abraão no caso. Ih, é para confundir aqui. Descendente moabitas, eu acho que é, sim, no caso, Sem, Cão e Jafé, Noé. Sem, Cão, o descendente de Cã, ali no caso, os moabitas, se não me engano. E os ismaelitas, os muçulmanos, são descendentes de Ismael. Acho que é por aí. Se ainda está errado, desconsidera. Veio aqui na minha mente de repente. Então, o versículo 2. A glória de Moabe já não é. Tá vendo? Ou seja, glórias que se perdem, né? Glória que deixa de existir, né? Todos nós temos a glória, temos nossas glórias, glórias dadas por Deus, o dom dado por Deus, não é isso? Uma bênção da empresa dada por Deus, a bênção do trabalho, do concurso público, da casa, qualquer coisa, bênção geral. Se nós não mantemos o mínimo de padrão, essa bênção deixa de existir, né? Ela será tirada por causa do pecado. É a questão aí dos moabitas. Tem as glórias dele, vocês vão perder essa glória toda por causa do pecado de vocês. Ao final do versículo 2, a espada te perseguirá. Ou seja, pecados que atraem espada. Como falei anteriormente, a espada poderia proteger, mas aqui a espada vai perseguir. Versículo 7. Interessante, né? Que às vezes existe tipos de espadas que perseguem uma família, desgraças, né? Tragédias. Isso pode ser espada de Deus. Pode ser algo natural e consequência da própria pessoa, mas pode ser também espada de Deus. Versículo 7. Por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros. Né? Você é soberbo, que nada vai acontecer, nada, estou seguro, conta bancária direitinho, trabalho estabilizado do Estado, eu trabalho para o Estado, meu trabalho é estabilizado, rapaz. Eu sou concursado, né? Eu ganho X, eu tenho X casa alugada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, outra segurança. Mas uma segurança sem santidade. É segurança sem santidade, sem observar a palavra de Deus? Então, a tua confiança, né, teus tesouros serão tomados. Né? Serão tomados. Né? Quem você tem guardado a confiança é uma palavra muito recorrente aqui na nossa devocional. E isso são vários textos bíblicos que nos levam a pensar nisso. Quem você tem confiado? Ok? Versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Um versículo muito mal empregado no dia de hoje, descontextualizado.
né? Usado muito nos dias de hoje, né? Peço até em fazer esse exercício lá na igreja a todos aqueles que não ouvirem essa devocional e a todos que ouvirem também. É isso? Quem é aquele do texto aqui? Ó? Maldito aquele. Aquele quem? Aquele aí é o Nabucodonosor. A Babilônia que está sendo usada como servo. Ó, é para fazer da maneira que está sendo determinado fazer. Para passar a régua. Naquele contexto lá, é para passar a espada sem dó. Né? Eu estou dando a ordem. E se não fizer da maneira que eu estou dizendo, tu vai ter problema. Lembra de Saul? Saul, vai lá e passa o serrote, passa a espada em todo mundo. Aí Saul vai lá, não, eu separei algumas coisas aqui, rapaz, eu falei para tu passar a régua e tudo. Passar o serrote, passar o cerol, passar a espada, fazer a limpa. Falei para tu, pra tu limpar tudo, não é deixar alguma coisinha lá. Mas foi pro Senhor que eu... Não foi isso que eu mandei. Mais importante é obedecer ao Senhor do que fazer sacrifício. Esse é o contexto. Né? Passa a regra e tudo, meu amigo. Detalhe aqui, as pessoas usam hoje esse texto e falam assim, ó, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, faz o que o Senhor manda você fazer, mas faz de maneira certa, de maneira com dedicação, porque Deus manda você fazer. Só que o texto continua aqui, ó. O texto não acabou, não. Maldito é aquele que retém a sua espada do sangue. Então, se for aplicar como as pessoas estão aplicando, maldito é você tem que matar. Se Deus mandou tu matar, tu mata. Entendeu? E se tu não matar, tu vai se ver com Deus, hein? Tá vendo? As pessoas aplicam a primeira parte do versículo, mas não aplicam a segunda parte. Por que não aplica a segunda parte? Porque a segunda parte não cabe. Segunda parte assusta. Mas está aqui o texto. Agora, lá no contexto de Babilônia, se aplicava perfeitamente. Ok? Você vê algum texto, agora, se você encontrar algum texto no Novo Testamento, lá na parte do filme lá, que fala sobre isso no Novo Testamento, aí muda a história. E tem que pegar o contexto também. Ok? Versículo 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu saber, o seu aroma não se alterou. Aqui ele está falando aqui, se você fizer uma pesquisa, vai falar do processo do vinho. O vinho passa por um processo. E entre os processos que o vinho passa, sobra algumas coisas que é ruim, tem que ser jogado fora. Entendeu? Que aqui está sendo traduzido como fezes, né? É o resto, aquele aí é ruim. Aquilo ali apodrece, né? Jesus falou assim, ó, não se põe vinho novo em odre velho, né? Porque o odre velho vai apodrecer o vinho, vai estragar. Então é essa a ideia de apodrecimento. Então existe um processo. Então os moabitas passaram por um processo, né, de paz, de prosperidade, né, mas não souberam passar adequadamente. E por não terem sabido passar adequadamente, vai pagar o preço. O vinho dele vai estragar. Ou seja, as delícias dele vai estragar. Então vai vir Babilônia e vai arrebentar com todo mundo. Observe que Deus está falando aqui de pecado de moabitas. Então o pecado dado ao povo de Israel, a santidade dada ao povo de Israel, as regras contra a idolatria, é para todo mundo, filho. Por isso os moabitas estão sendo aqui castigado, porque a lei não é só povo de Deus, não, a lei é para todos. Só que tem alguns que obedecem, outros não. Entendeu? Versículo 25. Então está eliminado o poder de Moabe, e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Tá vendo? Tudo aquilo que você tinha segurança, né? Teu braço forte,
Está quebrado, filho. O que você tem segurança está quebrado. 33. Tirou-se, pois, o folgueto e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, pois fiz cessar nos lagares o vinho, já não pisarão uvas com júbilo, tá vendo? É o mesmo contexto. O vinho era, eu já tenho falado várias vezes, o vinho no Velho Testamento é como o nosso churrasco hoje. Falou de churrasco, a pessoa ficou de churrasco. Falou de vinho, era a mesma coisa. Abundância, e eles se esbaldavam com o vinho. Vai ser tirada essa abundância, né? Então, essa tua alegria vai ser tirada. Qual é a tua alegria hoje? O que mais te alegra hoje? O que te provoca prazer, segurança, paz? É aquele sítio? Né? É aquela casa de praia, sabe? Te causa alegria, te causa conforto. Se você se enveredar por questão do pecado e continuar enveredado pela questão de pecado e não se arrepender, essa alegria será tirada. Você tem todas as chances de perder essa alegria. Versículo 35. Farei desaparecer a de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifica nos altos e queime incenso aos deuses. Está vendo? É o que eles faziam, o povo de Israel se meteu com eles também fazendo o mesmo erro. Então a lei era para o povo de Israel, o povo de Judá e para todo mundo. Por isso estão sendo, porque se a lei não fosse para ele, o problema é dela. Isso não é lei para mim, não, é para todos. A ordem para servir só ao Senhor é para todos. Então você não serviu, tu vai pagar o preço. 37. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba raspada. Sobre todas as mãos haverá incisões. Ou seja, essas práticas de lamentações, como já foi falado no capítulo 47, essas práticas de lamentação vai ter, porque você não tem prática de se lamentar cortando barba, etc, etc, se cortando, então vai ter essas questões aí, vai fazer isso aí, que a desgraça vai vir, ok? Versículo 39, se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor. Pessoas que tinham glória, agora tem escárnio, tem espanto. A igreja foi chamada para ser referencial. Eu e você fomos chamados para as pessoas olharem e falar, poxa, ali é um cristão. Isso é algo que tem que preocupar sempre a gente. De buscarmos esse patamar quando nós não estivermos. Referencial. Somos povo adquirido, nação santa. Não fomos chamados para escárnio. Infelizmente, nossos pecados, nossos erros nos levam a essa realidade. E se já estamos nela, que possamos nos arrepender e nunca desistirmos de mudarmos essa triste realidade para a qual não fomos chamados. Que Deus transforme nosso lamento em alegria e não o contrário, né? E que Ele venha nos cingir de festa, né? Como diz aquela canção, tu mudaste o meu lamento em baile. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dando seu like e fazendo os seus comentários. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.